Livro Pelo Amor, Pela Dor, 20º capítulo, O Campo de Estrelas. No hospital, fiquei animada com o que vi. Ao invés de repousar em seu coma, Tom agora sentava no jardim de flores, fora da sala de vidro circular do hospital. O Dr. Ian e sua mãe estavam com ele. Quando me aproximei deles, Ian e Helen Phillips sorriram e acinaram. Ele está muito melhor, não está? Disse Ellen entusiasticamente. A pergunta foi feita não apenas para mim, mas também para Ian. Mas nós dois sabíamos que, enquanto Tom parecia melhorar, ainda havia muito a se fazer. Nós precisávamos da ajuda de Ellen. O amor de uma mãe vence muitos obstáculos, mas algumas vezes também pode vir a ser um obstáculo. Eu esperava que o amor de Ellen não interferisse na evolução de Tom. Tom deu-me um olhar intrigado. Ele parecia me reconhecer, mas não sabia onde havia encontrado antes uma garota negra de 16 anos de idade. Para ser honesta, não era minha aparência que ele se lembrava, mas de minha vibração. Como está indo, amigo? Perguntei. Bem, eu conheço você? Não quero ser grosseiro, mas eu acho que sim, e não consigo saber de onde. Eu ri. Sua confusão era genuína, e eu estava certa de que este seria um dos momentos mais leves que iríamos ter juntos. Eu disse que estava feliz em vê-lo e que nós nos conhecíamos. Estivemos juntos por algum tempo desde Washington. Seu humor se alterou e sua aura ficou negra e sombria. Tom ainda não estava longe de seus problemas. Ele apenas deu um passo no caminho para a consciência e nós tínhamos de ser cuidadoso ao pisar naquele caminho. Qualquer passo em falso podia agitar a revolta que ainda rugia em seu interior. As memórias de Tom estavam borradas e ele não podia saber de que Washington eu estava falando, a noite em que ele morreu ou a maratona com Henry. Ele assentiu e fixou vagamente o olhar no vazio. Eu sabia o que ele estava sentindo. A melancolia vazia de uma outra vida, perda e tristeza como ele sentia por sua esposa e filha. Perguntei se podia ficar a sós com Tom. Há algumas coisas que quero falar. Ian levou a relutante Ellen com ele. Ela protestou, pedindo para ficar só um pouquinho mais com seu filho. O médico sabia pelo que Ellen estava passando. Ela esteve ao lado de Tom quase desde o momento em que ele chegou. Ela o viu em coma, viu-o lutar com a escuridão. E agora que ele aparentava estar melhor, ela queria passar algum tempo com seu filho. Ian tentou acalmá-la. Ellen, Tom ainda precisa de ajuda. Ele precisa do tipo de ajuda que Marianne pode lhe dar. Ele ainda está perdido. Seu amor ajudou a trazê-lo até este ponto. Agora, ame-o bastante para deixá-lo ir. Assim, nós podemos movê-lo para um novo ponto. Thomas, disse a mãe, se você precisar de mim, nem precisa chamar. Apenas pense em mim e estarei aqui. Uma mãe contrariada disse suas despedidas. Agora somos só eu e você, garoto, brinquei. O que me diz de cairmos fora daqui? Há um lugar onde quero levá-lo. O espírito estava curioso, mas primeiro quis saber quem eu era. Isso era razoável, porque ele deveria sair como um adolescente que ele nunca tinha visto. Tom não sabia que nós viajávamos juntos através de tempo e dimensões. Meu nome é Marianne. Eu sei, eu presumi isso. Tom estava sendo analítico. Eu sou sua guia.
Tom ficou mudo por um segundo, tentando se lembrar de algo guardado bem no fundo de sua memória. Lenta e pausadamente, ele disse: Eu sou sua amiga. Eu sempre vou estar com você. Eu sou sua guia. Não tenha medo. O que aconteceu tinha de acontecer. E o que vai acontecer será escolha sua. Ele me pegou desprevenida, mas eu percebi que ele estava repetindo as palavras que disse a ele quando atravessamos da terra para o plano espiritual. Fiquei fascinada com sua memória e disse isso a ele: Não fique. E isso soou tão estranho e diferente que ficou em mim. Eu não sei o que é um guia. E as palavras, o que aconteceu tinha de acontecer. O que vai acontecer será escolha minha. Me intrigam. Aquelas palavras giravam dentro de mim como a letra de uma música que ficava se repetindo. No entanto, ele não conseguia se lembrar de onde ou quando ele me ouviu dizer aquelas palavras. Ele perguntou timidamente: Você disse que esteve comigo desde Washington. Você fez uma pausa para se recompor. Viu alguma coisa que aconteceu lá? As 2 vezes? Onde está o canalha que fez aquilo? Isso não era nenhuma surpresa. Eu sabia que ele não estava na trilha da recuperação como sua mãe pensava. Henry nos ganhou algum tempo para impedir Tom de construir sua própria realidade, vivendo e revivendo com espíritos das baixas vibrações os momentos finais de sua reencarnação na Terra. Mas o que Henry não podia fazer era ajudar esse espírito a se curar. Esse era o meu trabalho e era a hora de começá-lo. Como eu disse, por que não sairmos daqui? Evitei responder a sua pergunta. Você vai me levar até ele? Tom, logo você estará livre para ir aonde quiser. Não era hora de falar em vibrações, livre-arbítrio e todas aquelas coisas boas, continuei. Mas, por enquanto, vá um pouco mais na minha. Afinal, eu sou sua guia. Fui mandada para você. Tudo que peço é que me dê uma chance. Faça-me esta vontade, está bem? Tom estava revoltado. Ele queria David. Felizmente, ele não sabia como encontrá-lo. Ele ainda não estava consciente do poder que seu espírito possuía. Ele tinha de trabalhar depressa. Eu tinha que trabalhar depressa. Engraçado, pensei, que você quisesse encontrar Elizabeth e Jéssica, aventurei, ansiosa por sua resposta. A maioria dos espíritos, se não é encontrado por seus entes amados, quer ser levada imediatamente até eles. Este espírito, por alguma razão, nem sequer perguntou onde e como elas estavam. E eu sabia que ele as amava apaixonadamente. Não quero vê-las. Eu tenho de achar o assassino e fazer o que deve ser feito. Então, e só então, vou estar pronto para encará-las. Tudo o que eu quero saber é se elas estão bem. Agora eu entendi. Ele estava com vergonha. Elas estão bem e você deve estar certo. Eu também não acho que esteja pronto para vê-las. Então, por que perguntou? Gritou ele. Pura curiosidade. Olhe, nós podemos ficar discutindo aqui por toda a eternidade. Confie em mim. Vou explicar aquelas minhas palavras de que você se lembra tão bem. Isso o convenceu. Tom suspirou e se rendeu à curiosidade, mas manteve sua posição e argumentou. Vamos fazer um acordo.
Se você me contar a verdade e apenas a verdade, eu vou aonde quer que eu queira ir. Não vi nenhum problema nisso. E disse isso a ele. Mas como precisava de alguma coisa em troca, subi as apostas. Eu preciso de uma coisa de você. Primeiro, esqueça sua lógica. Eu vou lhe mostrar a verdade. Você tem minha palavra. Tudo o que peço é que aceite isso. Não importa o que a razão lhe disser. Ele concordou, reservando-se o direito de fazer perguntas. Segundo, existem verdades para as quais você não está pronto. Eu lhe direi quais são. E existem verdades que eu não entendo e eu lhe direi quais são também. Nós temos de ser totalmente honestos um com o outro, porque a razão da minha existência até agora é ajudar você. E esta é a primeira verdade que quero lhe contar. Sem comentar, Tom perguntou: aonde vamos? Segunda verdade: nenhum lugar, mas todos os lugares. Eu não estou falando em código, eu estou falando a verdade. Aqui na terra dos assim chamados mortos, pensei em me livrar dessa palavra estúpida o mais breve possível. Nós viajamos pelo pensamento. Enquanto eu falava, as cores vibrantes do jardim de flores se derretiam e nós já não sentávamos no gramado verde e denso. Estávamos no meio de um deslumbrante e esplêndido campo de estrelas, rodeadas por cintilantes cachos de luz. Tom engasgou com tanta beleza e maravilha. É espetacular, foi tudo o que pôde dizer. Eu o trouxe aqui por uma razão. Eu vou lhe contar uma história. Ainda tomado pelo encanto de bilhões de estrelas, o espírito perguntou: uma história real? Lembrando do nosso acordo, eu disse: essa história é como um campo de estrelas. Tem verdade, poesia e beleza. A história não é verdadeira, mas a verdade nela. A poesia faz a história ficar fácil de entender. E a beleza é que a história é sobre todos os seres vivos na criação. Ainda se acostumando ao esplendor, Tom assentiu e sussurrou calmamente: eu sinto como se estivesse em um lugar santo. De certa forma, você está, respondi, e comecei a história. Antes de nós existirmos, havia Deus, o Criador da criação. Ele imediatamente interrompeu: já que você está me falando a verdade, deixe-me perguntar uma coisa. Quem é Deus? Rapaz, a pergunta sobre Deus eu pensei: como eu iria resolver isso? Com a verdade, decidi. Tom, eu não posso explicar Deus para você. Não estou pronta para saber todas as verdades, razões e respostas, mas sei que a força que chamamos Deus está ao nosso redor. É tudo o que você pensa que é, porque é o que você pensa e ainda é mais. O mais é a sutileza, amor e sabedoria que nós, em nosso nível de desenvolvimento, não podemos entender. Além disso, quando você ouve a palavra Deus, você sabe o que você pensa que é. Você vai estar certo, porque você é parte desta força. Não permita que sua forma de entender Deus fique confusa com o que as religiões ensinam. Ele não é vingativo, controlador e implacável.
Ele não é um mestre do xadrez, usando-nos como peões em um tabuleiro cósmico. Deus é o início de tudo e é o que você vê ao seu redor. O Espírito assentiu e eu voltei para a história. Assim, no início, havia o poder de Deus, atingindo todo o universo que conhecemos. De sua essência, Ele nos criou e nos tornamos os incontáveis milhões de estrelas que você vê ao nosso redor. Expliquei a Tom que isso era uma expressão poética, linda e verdadeira, porque somos espíritos, partes do espírito dele. Brilhavam e cintilavam com sua força, energia branca e pura. Cada estrela ou espírito foi criado igualmente, nem maior, nem mais brilhante. Nós viemos da mesma fonte, animados pela mesma luz. Essa é a verdade, beleza e poesia. Fiz uma pausa para a reação de Tom. Eu entendo. É lógico, honrado e justo. Ele refletiu, estudando os diamantes brilhando diante dele. Vagarosamente, durante longos períodos de tempo, cada estrela se tornou consciente de si mesma e começou a ter desejos. E como cada estrela é parte do seu Criador, ela começou a criar sua própria realidade. Mas cada estrela não entendia que era apenas uma pequena e singular parte de um enorme todo. As infinitas estrelas faiscavam na escuridão. Pedi a Tom que olhasse e imaginasse que cada uma daquelas estrelas era uma alma, tendo seus próprios desejos, pensamentos, ambições e necessidades. À medida que o universo se desenvolveu e os planetas se formaram, continuei, espíritos foram sendo atraídos a certos lugares no universo. Olhei para Tom para ver se ele havia entendido. Disse a ele que cada espírito vai aonde suas vibrações o levam. Um espírito cujas vibrações são baixas não pode se elevar além daquelas vibrações. Um espírito cujas vibrações são desenvolvidas pode ir a qualquer lugar. E um espírito cuja essência está cheia de ódio e revolta viverá aonde há ódio e revolta. Ele entendeu. Espíritos de frequências iguais encontram uns aos outros e povoam os vários níveis de vibração do universo. Você viveu todas as suas encarnações em uma vibração particular chamada Terra. Tom olhou para as estrelas e disse que se sentia tão pequeno, vazio e insignificante. Ele começou a soluçar. Diga-me por quê? Nós três éramos tão felizes. Por quê? Por que aquele canalha estrupou minha esposa e assassinou e matou meu bebê e depois atirou em mim? O que eu fiz de errado? Com grande compaixão, eu disse a ele que tudo se encaixaria e ele logo saberia a razão de tudo. Pedi-lhe que fosse paciente. A história não tinha acabado. Durante o percurso, através de muitas vidas, muitos esqueceram de onde vieram. Nós acabamos tão presos em nossas realidades de emoção, aventura, poder, glória, ego e intelecto que esquecemos quem e o que somos. Tom começou a ver a lógica. Nós fomos responsáveis pelo que aconteceu a nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo que aconteceu a nós mesmos. Então, disse ele timidamente, sim. E nós somos responsáveis pelos outros também. Não somos todos apenas estrelas criadas da mesma matéria?
Ele assentiu relutante. Eu continuei. Olhe ao nosso redor. Você é uma estrela. Seu espírito acaba de ser criado. Tão lentamente ele desperta em você que você é uma estrela, não uma parte das estrelas que estão ao seu redor. Você é uma estrela individual, singular. Ele sorriu enquanto pensava no que eu tinha dito. Você precisa ser, você quer ser. Você criou seu próprio ego, sua própria identidade e seu próprio ser. Você sente o que pode, você sente o seu poder interior. Você pode criar e você pode desejar, você pode construir e você pode sonhar, você existe. Então eu disse a ele que sua estrela estava se movendo, atraída por outras estrelas em afinidade com ele. Você se une a elas porque, na afinidade de bilhões de estrelas, elas estão criando as mesmas vibrações que você. Elas estão usando seu recém-descoberto livre-arbítrio e criando uma realidade chamada Terra. Expliquei que todas as escolhas que ele fez e todas as experiências que ele já teve são sempre mantidas na estrela chamada seu espírito. Hoje, seu espírito é diferente da estrela que nasceu eras atrás. Você não é o mesmo que quando foi criado no início. No entanto, você e eu e todos os outros neste universo já fomos uma estrela. Contei a ele que estava sendo poética, mas apenas para mostrar uma verdade. Nosso objetivo é nos tornarmos estrelas novamente, mas não ignorantes, bobas, raios de luz vazios. Nós nos mudamos e crescemos, mas é o nosso destino voltar a fazer parte do todo novamente. O poder que nos criou evoluiu por meio de nossa experiência. E quando nós percebemos que nós somos um só, nós nos reuniremos a Ele outra vez. Senti que Tom já estava pronto para que eu fosse mais específica. Tom, você é um espírito que, em uma encarnação de muito tempo atrás, foi ferido emocionalmente. Você calou seus sentimentos e desenvolveu sua racionalidade, lógica e talento analítico. Você foi bem, mas percebeu que estava vazio. Ele permanecia cético, mas quis que eu continuasse. Vou mostrar a você essa encarnação, anunciei. Eu o instruí para que ele escolhesse uma estrela e se concentrasse nela. Vagarosamente, ele começou a ser levado pelo tempo de volta a outro lugar, em outra época da Terra. Tom falou. O nome dela era Catherine. Eu a amava tanto. Ela era minha razão de viver. Eu precisava dela mais do que da própria vida sexualmente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Ela era minha alma gêmea. Quando vi Catherine, a mulher que ele amava, o menosprezou e ridicularizou. Ele assistiu quando seu amor se transformou em ciúme, depois raiva e depois ódio, quando ela se casou com outro homem e começou uma vida sem ele. Ele assistiu a como os anos daquela encarnação passavam rapidamente e como ele deixou a terra como um homem solitário, amargo e revoltado. Tom, naquela encarnação, sentiu a dor do seu amor obsessivo. Tom olhou para mim e disse que podia sentir ainda aquela dor dentro dele.
A mágoa, a revolta e a humilhação ainda estavam lá. Então, jurei nunca mais me emocionar daquela forma. Eu não queria jamais experimentar humilhação e frustração ou sentimento de impotência novamente. Mas, ao invés de aprender a lição de que ninguém é de ninguém, e ao invés de aprender com sua humilhação, você fez outra coisa. Parei e pedi a ele que terminasse. Você sabe o que você fez? Provoquei. Eu me fechei, eu me afastei do amor e evitei toda e qualquer situação em que eu pudesse ser impotente de novo. Disse a ele para escolher outra estrela. Agora nós estamos em um outro lugar, um outro tempo e uma outra vida. Deu uma olhada nesta cena. Tom viu a si mesmo como pai castigando seu filho de 16 anos. Ele suspirou, quis virar o rosto e fugir do que estava dentro dele. Eu me lembro disso. É meu filho, Timóteo. Eu queria ensinar a ele uma lição. Seu cachorro, que a mãe lhe deu quando ele tinha 5 anos, morreu. Timóteo chorava e chorava e chorava. Eu queria torná-lo mais homem. Disse a ele que lágrimas eram inúteis e tristeza era uma perda de tempo. O maldito cão estava morto e não havia nada que o amor pudesse fazer. Tom descreveu como o garoto continuou chorando, lamentando mais e mais sobre como ele amava aquele cachorro. Tom lembrou-se de ter perdido a paciência e bater no garoto para eliminar aquele sentimentalismo bobo nele. Eu sei que estava errado, mas eu estava tentando ajudar Tim. Eu não queria que ele crescesse para ser um fraco e sentimental. O que você estava tentando fazer, corrigir, era fazer com que ele, o que estava fazendo consigo mesmo, erradicando todas as emoções. Você pensava que elas eram perigosas, bobas e sentimentais, mas na realidade você tinha medo delas porque elas já o haviam feito sentir mágoa, dor e impotência. Tom suspirou e lamentou. Eu estava errado. Expliquei que não havia certo ou errado, apenas ações e reações. Vamos voltar a Timóteo. Lembra-se de como ele cresceu? Eu estive na cola dele pelo resto da vida. Ele era fraco, preguiçoso e não tinha ambição. Eu queria que ele fosse alguma coisa na vida. Acho que nunca foi. Ele morreu antes que eu e antes de sua morte. Disse que eu sempre o humilhei, fazendo com que sentisse-se fraco, e Tom pegou a si mesmo, acrescentando, impotente. Não foi como se sentiu depois que o homem matou você e sua família? Sim, admitiu Tom calmamente. Talvez você tenha aprendido que as emoções não são uma censura para nossas fraquezas e humilhações. Talvez você tenha aprendido que emoções são uma parte de nós e é importante é como nós aprendemos com elas. O espírito murmurou algo ininteligível. Ele estava embaralhado em seus próprios pensamentos, mas eu ainda tinha algumas perguntas. Você já se reencontrou com Tim? Perguntei. Não, respondeu rapidamente. Acho que isso tem a ver com ele. Negócio vibracional de que você está falando. Nós nunca tivemos nenhuma afinidade. Eu sorri e fixei um olhar profundo em Tom. Repetidamente nós encarnamos com os mesmos espíritos, aprendendo ou equilibrando nossas consciências com as deles. Elizabeth e Jéssica foram exceções.
Elas vieram para abrir seu coração. Assim você poderia começar a lidar com as emoções que ignorou por tanto tempo. Então, você tem certeza? Perguntei de novo. De que nunca mais cruzou com Timóteo? Aqui no plano espiritual ou em outra encarnação terrestre? Irritado, Tom novamente disse: não. Eu balancei minha cabeça. Você o reencontrou em suas próprias palavras. Você o fez se sentir impotente, fraco e humilhado. E ele fez com que eu me sentisse impotente, fraco e humilhado. Tom percebeu quem era Timóteo. Mais ainda, a mais, acrescentei. A Catherine. Lembra-se do que eu disse sobre como nós somos atraídos repetidamente aos mesmos espíritos em nossas vidas? Como somos pegos no eterno ciclo kármico que define ajustar e equilibrar contas entre outros e nós mesmos? Ela me humilhou e rejeitou meu amor, refletiu Tom. Eu a humilhei e rejeitei seu amor. Depois, ela tirou seu amor de você, relembrei. E eu me senti impotente, fraco e humilhado. Aonde isso vai acabar? Ele implorava. Com você foi a única resposta que pude lhe dar. Afinal, eu lhe prometi a verdade.